Manuel França é reconhecido e prestigiado pelos moradores de Manicoré. Seu nome expressa a identidade de um homem digno, honesto e amante daquela cidade. Desde a sua infância demonstrava inclinação para o trabalho. Prestou, por 35 anos, serviço na Secretaria da Fazenda, servindo nos municípios de Borba, Fonte Boa, Quari, Novo Aripuanã e, finalmente, Nova Olinda. Foi vereador de Manicoré e, assim como seu pai, chegou à prefeitura desse município. Em seus mandatos, contribuiu para a realização de obras que são marcos de um tempo em que buscou o melhor para o município de Manicoré. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje falamos da família de Manuel França. Hoje prestamos uma homenagem ao município de Manicoré. Hoje nós temos a grande honra e prazer e alegria mesmo de estarmos aqui homenageando essa família França. Manuel foi exator de rendas estaduais, hoje aposentado, vivendo, graças a Deus, ao lado de sua família. Pai de Manuel França, foi vereador, foi o primeiro homem a idealizar, em 1950, a criação de uma hidrelétrica na Cachoeira de Bela Vista, localizada no Rio Manicoré. E eu vou falar um pouco da nossa infância, né? Que nós éramos todos pequenos, tinha meu pai e minha mãe. Nos criou com muita dificuldade, sempre meu pai trabalhou. E nós éramos 11 filhos, né? Todos pequenos. Papai lutou muito conosco para nos ajudar. Minha mãe também era uma mãe sempre sensível com os filhos, muito cuidadosa. Começamos a nossa infância também, quando nós éramos pequenos. A minha mãe tinha muito cuidado que a gente não fosse pular na água na beira do rio, porque não tinha igarapé, era muito distante, né, com medo. E o Manuel sempre gostou assim, de trabalhar, sempre procurou trabalhar para nos ajudar, quando ele estava na infância dele também. E também ele gostava muito de jogar bola lá no campo do Cruzeiro, quando ele era pequeno. E também gostava de pescar. Aí o meu pai, ele gostava assim de fazer viagem assim para ir para os interiores. Quando chegava trazia muita fruta para a gente comer. E tinha muito cuidado, né? E nós fomos, uma vez e tinha uma praia lá que sempre a gente passeava por lá. O Manuel gostava de ir, nos levava conosco. Eu tenho, orgulho meu ter escolhido uma moça para me casar e tinha todas as qualidades de bondade ela existe até hoje. Vivemos bem, graças a Deus. Criamos 9 filhos e filhas, e hoje estão nos servindo. Assim como nós ajudamos eles, ajudam nós. Quando conheci o Manuel, eu era criança e ele também, porque somos quase, eu sou mais nova, mas aquela trajetória daquela família fez parte da minha infância, parte da minha juventude e hoje parte já da minha velhice, praticamente. Aonde convivo e aonde encontro abrigo e aonde acho que tudo que se faz aqui é válido. Tudo que se aprende aqui é válido porque as nossas tradições, a nossa origem, nós jamais vamos esquecer. Então, Manicoré para nós é a cidade que nos acolheu no berço, é a cidade que nos acolhe em todos os momentos de alegria, de tristeza, de convívio familiar, é em Manicoré. Você quiser chegar em Manicoré e ser conhecido, diga, eu sou da família Reis. Todo mundo lhe conhece. Eu sou parente do Manuel França e da Auxiliadora. Quem não lhe conhece em Manicoré? Falando assim. Todo mundo lhe conhece. A Auxiliadora foi a pessoa que
Foi lá no ginásio, foi diretora, foi professora, foi tudo. E dava o apoio que aquelas pessoas mais necessitadas. Manuel se sentava na porta de tarde, todo mundo tinha aquela obrigação. Boa tarde, seu Manuel, como vai o senhor? De dar sempre aquela palavra amiga. Porque ele se mostrou a pessoa que mais adora aquela cidade. Eu desconheço, eu tenho irmãos, tive pai, tive mãe. Todos gostavam de Manicoré, mas como Manuel, eu acho que não tem ninguém. Acho impossível falar de uma pessoa que tenha lutado mais e mais e mais para fazer daquela cidade, porque todo homem sonha, né? Uma cidade boa, maravilhosa. E a Auxiliadora o acompanhou em toda essa trajetória. Teve seus filhos, hoje moram aqui, são bem-sucedidos, mas todos têm a tradição. Vamos tomar açaí de Manicoré, vamos comer peixe de Manicoré, vamos comer farinha de Manicoré. Tudo de Manicoré, para nós, manicoréenses, tem mais valor. Porque nascemos lá e a nossa origem é manicoréense, de coração, de alma, que as pessoas deviam visitar as cachoeiras que tem dentro do rio Manicoré, o Atininga, que é um rio maravilhoso. Até aquela água barrenta de Manicoré é mais bonita do que as outras, porque a cidade em si traz para a nossa memória a nossa infância, a nossa juventude, a beleza das mulheres de Manicoré. Você está vendo pela Auxiliadora, mulher linda, que o Manuel sonhou, eu acho que desde a primeira hora que viu a Auxiliadora, disse, essa será minha esposa, e lutou bravamente para isso, não foi fácil não, eu sou testemunha. Lutou bravamente até que casou e com ela formou o lar que hoje nós estamos tendo o bom fruto do que é uma boa união. Eu sou uma pessoa feliz e meu marido também. Nós temos 50 anos de casados, vivemos uma vida de sacrifício, mas também de vitórias, porque para mim, quando eu fico pensando nas dificuldades, eu lembro que eu lutei muito com meus filhos, porque 9 filhos, para educar é muito difícil. E também cada pessoa é uma pessoa, um é de um jeito, outro é de outro, mas procurei dar tudo de mim, renunciei tudo da minha vida e me dediquei à minha família. Renunciei tudo que eu gostava de dançar, eu não dancei mais, gostava de cinema, de passeio, de tudo, renunciei tudo para cuidar deles. Mas eles souberam retribuir, porque todos concluíram seus estudos, cada um tem sua vida. E hoje eles já estão nos apoiando, porque no momento que nós estamos, nós precisamos realmente de apoio. Precisamos mesmo e nunca eles nos faltaram. E assim a nossa vida e continuamos até o dia que Deus determinar. Mas até o último dia que nós estivermos aqui, nós vamos ficar sempre com eles e nunca pretendemos nos afastar. Assim como a Auxiliadora faz, direciona a família dela, o Manuel direciona a família dele, para que a família tenha cada um a sua independência. E como ele, que teve um pai maravilhoso, que foi vereador, político de nome Manicoré, o pai do Manuel, ele já trouxe nele aquele desejo de continuar aquele trabalho que o pai começara e não teve tempo de concluir. Porque na época dele, do pai dele, era muito mais difícil do que agora. Hoje você tem uns órgãos como vocês, como outros, que vão ali no problema e procuram auxiliar de uma forma ou de outra, né? Com um documentário desse, com uma palavra de incentivo, com o seu fulano que pode, o Beltrano. No nosso tempo não era assim, ou a gente fazia ou não fazia, porque era sozinho. Então, esse documentário, eu creio, espero que Manicoré seja conhecido a nível nacional e internacional como uma cidade que figura na região amazônica, das mais belas da região amazônica e muito pouco conhecida. A trajetória de uma ilustre família de Manicoré. Não podemos falar de Manuel França sem antes destacar a história de sua cidade querida. O município de Manicoré hoje é um município já desenvolvido, um dos mais desenvolvidos da calha do Rio Madeira. É o maior produtor de produtos de primeiro ciclo, melancia, gerimum, e milho, mandioca,
enfim, tudo. É uma cidade humanizada, é uma cidade farta, é um povo alegre. Possui esse povo, um povo que sabe sorrir e receber qualquer um visitante. Nós temos a nossa grande cultura reavivada nesses últimos tempos pelo prefeito que instituiu, Manuel de Oliveira Golino, que instituiu a exposição agropecuária de Manicoré. E hoje é uma das atrações do município. A cultura manicoréense é uma cultura bonita. Somos um povo nascido descendente de grandes tribos, da grande tribo dos Anicorés, que existiam no Madeira, né? E tanto é que a Manicoré significa filho de deusa no dialeto dos Anicorés, os primitivos habitantes daquele município, onde hoje está justamente localizada a sede do município, Manicoré. E temos muitos lagos piscosos, temos uma agricultura elevada. Não é? Hoje os poderes constituídos estão interessados, alguns, né, no progresso da cultura, no desenvolvimento agrícola, que é isso que está faltando, porque nós, quando na agricultura, que é o nosso suporte econômico do município de Manicoré, porque o mundo vive com fome. E o povo é alegre por quê? O povo de Manicoré? Porque é um povo que come, porque é um povo que vive de barriga cheia. Então, eu me refiro a isto tudo, a esse progresso, a esse desenvolvimento, aos seus filhos. Conheço vários países, já vivi várias situações, mas a minha cidade, Manicoré, para mim é a mais linda que eu conheço. Por quê? Tem tradição, tem nome, embora seja uma cidade esquecida por muitas pessoas. Até eu acho que uma cidade que foi esquecida por ser tão bela. Manicoré não tem ladeira, é uma cidade plana. Manicoré é uma cidade linda. E este casal aqui, que nós estamos levando agora, fazendo esse documentário maravilhoso, é um casal que contribuiu ao longo de sua vida para fazer daquela cidade o melhor que pôde. Embora não tenha a felicidade de viver lá até o fim de suas vidas, porque eu sei que esse seria o desejo de ambos, hoje eles estão aqui, mas o seu coração está lá. Porque mesmo Manuel como está, ele vai de avião passar a festa de setembro, porque isso na nossa vida marcou nossa vida inteira, a festa de Nossa Senhora das Dores. A cidade é linda, o barranco é bonito, as pessoas são bonitas. E a cidade tem tudo de bom que o amazonense gosta. Então Manicoré deveria aparecer em nível nacional, como uma cidade que mantém as suas tradições das festas de fim de ano, das festas de Nossa Senhora, das festas de São João. Tem o Forró da Luzia, uma festa tradicional, 3 dias de forró, que em todo o território da Amazônia se conhece isso, embora não apareça, e que dariam lindos documentários. Tem rios bonitos, como Atininga, Rio Manicoré, de água preta, peixe bom, banho bom, vento bom, tudo naquela cidade é beleza. Tem até o hino que diz, cidade maravilhosa, linda, Manicoré. As pessoas, o boi de Manicoré é lindo. Tudo, as festas são diferentes das outras festas, a gente vai às festas por aí, então o povo só visa dinheiro, o povo de Manicoré ele visa se divertir. Eu acho que para conhecer um pouquinho do seu Manuel, da Dona Auxiliadora, nós temos que falar um pouco da filha, né? Porque eu achava que ia ficar solteiro, não iria encontrar uma pessoa com quem casar. E hoje eu agradeço o seu Manuel, a Dona Auxiliadora, de poder ter uma esposa, né, que
me dê paz na minha vida, né? Que o importante na vida da gente é ter paz, né? Tranquilidade. E nessa família eu encontrei pessoas como o seu Manel, um homem público, que hoje a gente pode falar que é difícil encontrar uma pessoa que entre na política, às vezes até honesto, mas saia da mesma forma, né? E falar também da companheira que esse homem teve, Dona Auxiliadora sempre o acompanhou, né, em todas as suas lutas e batalhas, e também na vitória. Afinal de contas, Manuel França e a Auxiliadora são pessoas de referência, né? Há mais de 20 anos atrás, quando fui em Manicoré e comecei a dizer que havia casado com uma pessoa daquele município, o nome Manuel França é referência até hoje naquela cidade, né? Um manicoréense que não conheça o senhor Manuel pode-se dizer que não nasceu e que não viveu naquela cidade. E isso me dá, com certeza, né, uma felicidade muito grande de participar hoje dessa família. Aí passei a trabalhar em casa, cuidar das minhas coisas, sempre dando apoio aos meus filhos, sempre orientando, apesar de adultos, mas sempre eles precisam de uma palavra, de um apoio, e eu nunca faltei com isso para eles, que são meus filhos, são meus tesouros. E depois a vida sempre nos apresenta surpresas. Meu marido trabalhou na política, teve esses momentos alegres, momentos tristes. Nós nunca misturamos política com amigos, tanto faz. Quem está no poder como quem está fora são nossos amigos. Consideramos de uma mesma forma. Mas a vida traz surpresas boas e também traz surpresas muito ruins. E meu marido teve a infelicidade de adoecer e nós enfrentamos muitas dificuldades, falta de um hospital que pudesse atender a doença que ele contraiu. E foi preciso nós mudarmos para Manaus. Quando eu saí de Manicoré, nós não saímos como mudança, saímos como um passeio. Até hoje nossa casa continua lá, nossas coisas continuam lá, porque aí nós ainda temos muita amizade lá. Mas nosso filho, o João Bosco, ele nos representa lá, ele mora lá, sempre dando apoio daqui e ele também correspondendo lá. Vou falar um pouquinho de Manicoré. Manicoré é uma cidade humilde, na margem direita do Rio Madeira, onde moravam as famílias dos nossos parentes e amigos, família Reis, família Moraes, junto com a família França, formaram um grupo de trabalhos nos castanhais, nos seringais, para que pudesse dar vida mais ampla à cidade. Na cidade de Manicoré existe agora fábrica de borracha, fábrica de castanha, plantio de melancia, plantio de banana, arroz, feijão e continua sendo um dos primeiros municípios a exportar do interior para Manaus o produto de seus trabalhos. Manicoré possui um campo de aviação, campo de esporte, diversos grupos escolares como menegeiro de campo, ginásio. Graças a Deus nós temos agora plantio da juta, a fábrica de castanha já está mecanizada em Manicoré, borracha, sorva, melancia, banana, tudo isso foi em certos ciclos para cá. A Manicoré de ontem e de hoje, retratada por quem a tem viva em seus corações. Uma vida política ilibada, pautada no trabalho e na honestidade. E o meu pai também, quando ele ingressou na política, ele trabalhava muito pelos interiores, ia muito no interior para fazer a campanha dele, né? E nós éramos pobres
E ele vinha, ganhava muito bem, ele sempre foi eleito, muito bem eleito, porque ele não tinha dinheiro para fazer a campanha dele, mas ele formou muita amizade com as pessoas. E aí ele ganhava o voto dele, foi quando nós melhoramos mais um pouco de situação. Aí o Manuel também começou a trabalhar na reitoria e sempre foi um irmão muito honesto no trabalho dele. O Manuel ele foi trabalhar na política, né? E se candidatou para vereador, para prefeito, foi eleito. Ele trabalhou bastante, o Manuel trabalhava muito e ele foi. Aí ele começou a entrar na política. Em termos de político, meu pai foi um político que sempre tratou seus adversários como adversários e nunca como inimigos, né? E saiu da política como entrou, de cabeça erguida. Tenho certeza que muitos momentos difíceis ele passou pelas derrotas, mas muitos momentos especiais também pelas vitórias, né? Isso daí, claro que todo político ele tem o seu momento de vitórias e derrotas, mas meu pai sempre procurou, né, se manter com o mesmo equilíbrio nas derrotas e nas vitórias, sempre dividindo com seus correligionários, com seus amigos, a alegria do momento da vitória e também procurando os seus adversários políticos na hora da derrota, procurando incentivá-los até em vez de ficarem criticando, né? Isso é um exemplo político muito grande, né? Que ele colocou várias pessoas, ajudou vários deputados estaduais, federais, vários governadores. Nossa casa sempre tinha as frequências de político, né? Tanto de governador como todos os níveis, né? Ajudou vários deputados como a Socorro Dutra, como a Milton Cidade, Josué Fernandes e outros aqui que não vêm agora, o próprio governador atual agora, como quando foi candidato a deputado estadual, né? E dentro do nosso município ele foi vereador, que era um sonho que se realizou, que era de ser prefeito do seu município, né? E chegou a ser, né? Não chegou a ser o titular, mas como vice-prefeito ele ficou até mais tempo, eu acho, do que o próprio titular, né? Porque o titular saía atrás de recursos e ele ficava tocando o barco lá com muita eficiência e muita eficácia. E o Manuel, que foi prefeito, foi interventor, foi vereador, foi o homem que construiu ginásio de esporte, quadras, lutou, sonhou em ver aquilo assim, lá no auge daquilo que ele pensou desde criança, tenho certeza. Meu pai, uma lição de vida. Meu pai trabalhou por 35 anos na Secretaria de Fazenda de Manaus, Amazonas, sempre procurando ajudar os comerciantes em suas dificuldades na parte financeira e também nos documentos que até então, naquela época, os comerciantes não tinham o discernimento. Nunca procurou fazer disso um comércio, tirar proveito próprio. Muito pelo contrário, passava horas e horas ensinando os comerciantes todos os documentos fiscais que eles teriam que pagar, prestar conta com a Cefaz. E também meu pai trabalhou nos municípios de Borba, Fonte Boa, Manicoré, Quari, Novo Aripuanã e Nova Olinda, sempre cravando a marca de sua honestidade em todos esses municípios. Meu pai, durante a sua função como exator fiscal, sempre procurou fazer o melhor de suas potencialidades. Sempre utilizou seus momentos, suas férias eram vendidas em função de uma construção que seria a nossa casa. Naquela época nós morávamos na casa que era cedida pela Cefaz. Cansei de ver meu pai trabalhando horas e horas em benefício de quê? De realmente construir a sua casa própria. E isso ele o fez. Passando vários anos seguintes, meu pai se envolveu também com a política, também cravando sua marca de sua honestidade. O pai sempre procurou o melhor para Manicoré, sempre procurou deixar sua marca registrada, fazendo daquele município o máximo possível de todos os seus conhecimentos, suas habilidades, suas competências, para que sempre fosse reconhecido como uma pessoa ética, uma pessoa honesta, uma pessoa de bons costumes. E isso ele certamente
soube desempenhar muito bem nas suas funções. O legado que meus pais deixaram para nós, como filhos, né, é que por todas as portas que eles saíram, a gente pode entrar com a cabeça erguida, porque a gente tem certeza que eles saíram também de lá de cabeça erguida, né, pela dignidade, pela honestidade, que esse daí é o principal legado, sem dúvida, que eles vão deixar para nós, né. O meu pai foi político, foi vereador, foi vice-prefeito e jamais se locupletou do cargo que ele ocupou, né. Não colocou nenhum filho para trabalhar na prefeitura ou na Câmara como um todo, né. E também jamais ele pediu favores para ajudar os seus correligionários, ou tanto na esfera estadual como federal, né. E isso daí dá um orgulho muito grande para todos nós, porque nós vamos seguir esse caminho, né, por onde as portas que nós sairmos, nossos filhos também vão entrar de cabeça erguida, porque eles já vão também levar esse legado que a gente já vem trazendo de berço. Meus pais sempre tiveram essa preocupação de mostrar os bons exemplos e os maus exemplos, né? Fazer com que a gente seguisse sempre caminhando, seguindo os bons exemplos, para que um dia a gente não tropeçasse, não ficasse à mercê de favores e, como diz aí por aí, de rabo preso com qualquer pessoa ou qualquer cargo político. Uma coisa boa, uma coisa bonita é você conversar com o seu Manuel, desde a época da sua infância, quando ele pescava, quando ele fazia as esperas, quando ele caçava. Ele conta isso com muita alegria, com muita felicidade de ter sido uma pessoa que viveu realmente como um homem amazônico, né? Como um homem da Amazônia. Vários relatos que o seu Manuel fala, que a família vivia um pouco isolada, é importante ressaltar que naquela época uma criança com 12 anos, com 13, 14 anos, já era ela mesma capaz de se sustentar. Quando algumas vezes os pais do seu Manuel tiveram que ir a Manicoré, ele relata que nos dias que ficavam à espera de seus pais, eles caçavam, eles pescavam, colhiam das plantações que sua mãe e seu pai faziam. E hoje você fala muito em sustentabilidade, mas você não tem noção do que realmente era um caboclo amazônida, né? Viver naquelas condições e ter como prioridade a sustentabilidade, porque aquilo era o meio da sobrevivência dele. Depois, o que eu acompanhei na política, um homem ético, o homem em quem se fala, se você se falar de um político, conversa com qualquer político agora da nossa época, o seu Manuel é referência. Quando meu finado pai foi pedir a mão, que eu na época fui, mas não tive coragem, né? Mas quando ele foi pedir a mão do seu Manuel, uma das coisas que o seu Manuel frisava muito era a palavra educação. O meu pai falava as coisas, olha, Manuel, os meninos estão querendo se casar, e o seu Manuel frisava logo, é importante que minha filha primeiro termine os estudos. E o seu Fausto apenas falava, realmente isso é muito importante. Então essa palavra é muito importante, eu acho que meu pai falou, acho que umas 10 vezes, porque realmente tudo que o seu Manuel fala, orienta, dá um conselho, é muito importante. Isso que é importante na vida, é nós não esquecermos dessas pessoas que são referências até hoje e tentar imitá-las. Então é isso nessa família que me deixa mais alegre, mais feliz de poder conhecer e presenciar esse convívio, é com certeza essa felicidade que eu tenho de conhecer o seu Manuel e a dona Auxiliadora. A ética foi um marco na trajetória profissional de Manuel França. Lembranças de uma vida feliz em família. Bom, o que eu gostaria de dizer para meus pais é que a palavra obrigado
ela não pode expressar o sentido de gratidão que nós temos para com eles. Não só por ele nos ter dado a vida, mas principalmente por nos ter ensinado a vivê-la com dignidade. O meu pai, no momento do meu nascimento, ele e minha mãe não se encontravam na sua cidade natal, porque devido a um episódio político, meu pai foi transferido de Manicoré para Aquari. E isso modificou totalmente o percurso da vida deles, e por que não dizer da minha também, porque no momento dessa transferência, a minha mãe já se encontrava grávida de mim. Mas como meu próprio pai diz sempre, tudo o que acontece é para o nosso bem. No momento, a gente pode até pensar que não, mas o futuro nos mostrará que realmente o que aconteceu no passado contribuiu para nós termos um futuro melhor. O meu pai, quando ele chegou em Quari, ele era auxiliar de exator de rendas. E aí, em Quari, devido à sua dedicação, o seu esforço e seu trabalho, ele se tornou exator de rendas do município de Quari. Eu devo dizer aqui também que não somente a dedicação ao esforço, ao trabalho e à competência do meu pai, ele chegou a esse cargo, mas principalmente pela dedicação sem limite da minha mãe para com meu pai, porque naquela época meu pai encontrou muitas adversidades nesse município. E a minha mãe, desde aquele tempo, ela já demonstrava uma sensatez em lidar com os problemas diversos que a vida nos apresentava. Depois nosso pai foi transferido outra vez para Manicoré. E outra vez nós fomos com toda a família para Manicoré, onde passamos alguns anos. Bom, eu lembro muito bem da minha infância, que foi uma infância, comparando com a dos meus filhos hoje, que fico dentro do quarto jogando videogame, foi simplesmente espetacular, né? Porque eles, todos os finais de semana, a gente tinha algum lugar para ir, né? E meus pais sempre fizeram isso com todos nós. Nós somos em 9 irmãos, né? E esses 9, para colocar 9 meninos dentro de um barco, ou dentro de um carro para passear, dava muito trabalho. Mas mesmo assim, eles sempre fizeram isso para a gente proporcionar uma infância perfeita para nós, né? Eu tenho várias lembranças de ir para a praia, de ir para lagos, né? E para rios, para nos divertirmos e proporcionar aquela alegria toda para toda a família, né? E precisei viajar para Humaitá, quando foi implantado o campus avançados, onde oferecia 3 áreas para a faculdade. Fiz o vestibular e fui aprovada. Encontrei dificuldades, mas enfrentei o desafio, porque eu tinha o apoio dos meus filhos, dos meus amigos e do meu marido. Era muito difícil conciliar a faculdade com